Olá, começa agora mais um Unesp em Pauta e nesta temporada nós recebemos professores e pesquisadores que participaram da 4ª jornada e 2º Simpósio Internacional de Psicanálise na Unesp. Hoje nós recebemos a professora do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, Cristiane Carrijo. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu agradeço, muito obrigada pelo convite. Professora, pensando na sua área de atuação, como a psicanálise ela tem relação com a área de saúde? Então, a psicanálise, na verdade, ela nasce no campo da medicina por causa do Freud, né? Isso no século XIX, né? Então a relação é próxima, só que o criador da psicanálise sempre frisou que não gostaria que a psicanálise ficasse restrita a médicos. Muito pelo contrário, ele gostava de ter no seu grupo, né, de intelectuais que estudavam aquilo que ele estava inventando na época, que era a psicanálise, filósofos, né, biólogos, cientistas, poetas, artistas, inclusive pastor, né, existiam pastores na época. Então, assim, a relação é estreita, porém são campos diferentes, até pela própria demarcação do criador da psicanálise, e ela seguiu realmente então como uma disciplina outra, né? E que aí se relaciona com a área da medicina ou da saúde, digamos assim, por trabalhar principalmente, né, com questões da saúde mental, mas sem se confundir, né, com o campo específico da medicina ou da enfermagem, de uma outra área da saúde. Qual é a contribuição, professora, dessas outras áreas que a senhora citou, por exemplo, a filosofia, nesse tipo de discussão e também na atuação depois de quem adota a psicanálise como estudo e prática profissional? Então, a importância da filosofia, ela, para a psicanálise, ela até seria posterior, né, a Freud. Ela apareceu mais com o psicanalista francês Jacques Lacan, né, na França, que ao terminar o curso de medicina com a sua tese de psiquiatria, né, sobre as paranoias, ele tenta fazer uma retomada dos ensinamentos freudianos, né? E aí ele vai usar muito um olhar da filosofia, então ele resgata a filosofia. Então Freud cita alguns filósofos ao longo da sua trajetória, né? Normalmente existencialistas, mas não, Russell também, né? Freud tem digamos, um certo casamento com um pouco da fenomenologia, mas a filosofia ela vai realmente aparecer na psicanálise para pensar a questão do que é o sujeito, quer dizer, não só o homem, mas um sujeito, quer dizer, o que é esse sujeito, né? Por exemplo, a cor que você enxerga rosa da sua blusa é a mesma que eu enxergo, né? O que é esse homem, né? O que molda esse homem? Então, aí o Lacan traz essa pergunta da filosofia, que não é uma pergunta típica da psicanálise, né? O sujeito não foi nunca uma pergunta do Freud, mas aí o Lacan introduz isso na área da psicanálise e passa então a haver uma maior atenção, e aí tem vários outros que foram contribuir posteriormente. E dentro desses estudos, professora, da psicanálise, muito se articula também no atendimento a pacientes que têm algum tipo de doença. E nesse sentido a senhora trabalha junto ao Hospital Estadual aqui em Bauru, no atendimento de pessoas que têm diabetes. Eu gostaria que a senhora explicasse em que medida a psicanálise vem ajudar no tratamento, durante o diagnóstico, no sentido do tratamento em si, a relação com a família. Então, esse trabalho ele começou há pouco tempo, há mais ou menos uns 2 anos, a convite da médica-chefe que dirige o ambulatório, né, diabetes mellitus tipo 1 da criança e do adolescente, especificamente, que é a doutora Maria Cristina Cres, que percebia, né, ao longo de toda a sua trajetória de médica, que sempre estuda e se preocupa, a necessidade mesmo de um trabalho, de um espaço para que esses adolescentes, principalmente, ela pediu na verdade um trabalho para as duas populações, mas dada a urgência para os adolescentes, um espaço para que eles pudessem falar da doença, falar de si, porque ela percebia, né, e percebe pela literatura internacional que o diabetes mellitus é uma doença, como é uma doença crônica, né? Não existe hoje uma cura para o diabetes mellitus. Existe uma tentativa de controle para que a pessoa, o paciente, possa ter uma melhor qualidade de vida. Convivendo bem com a doença. Convivendo com a doença e tudo mais. Efeitos colaterais dos remédios. Exatamente. Então, nesse campo das doenças crônicas, que o diabetes mellitus tipo 1, né, faz parte, precisa mesmo muito do quê? Desse apoio psicológico, para que eles consigam enfrentar a doença, porque a doença crônica ela gera
como é o diabetes, né? Ela gera ansiedade, estresse, né? Um pouco às vezes de depressão, raiva, porque o diabetes lida com uma coisa que é muito cara, né, para a nossa espécie humana, que é a comida, não é? Então, e a psicanálise, então é especificamente assim, tem muitos profissionais da área psi que trabalham com diabetes mellitus, ainda bem, mas digamos que a psicanálise é uma das formas que muitas vezes os psicólogos usam, se utilizam, né, da abordagem psicanalítica para pensar a problemática, por exemplo, do diabetes e fazer as intervenções. E aí onde é que entra a especificidade da psicanálise, né? Então eu fui fazer todo o trabalho de literatura e percebi que poucos trabalhos, principalmente nos hospitais, né, nos ambulatórios dos hospitais, internacionalmente falando, não só no Brasil, lidam com questões das variáveis emocionais, mas principalmente das fantasias em relação à doença, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Emocionais e fantasias. Justamente, então, por exemplo, a comida, né? Uma coisa é o médico dizer para você, olha, sua glicemia é 600. E então, você diabético, se você não cuidar, então tem a injeção de insulina, ou antes tem um remedinho, tem exercícios e tal, mas se você não fizer isso, além de você poder chegar a morrer, mas antes de você morrer, você pode ficar cego, vai trazer uma insuficiência renal, né? Pode realmente perder um dos rins, mas uma das maiores preocupações é a cegueira ou a amputação, né? Principalmente dos pés, né? E começa pelos pés, porque dá trombose. Então o que acontece? Essa preocupação faz com que qualquer pessoa sensata diria assim, bom, então eu vou fazer tudo certo, vou sempre comer certo, né? Comer aquilo na verdade que o meu corpo precisa para eu poder enfrentar essa doença e tentar viver bem, né? Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque a psicanálise é que pode explicar isso melhor, né? Que o ser humano é um ser de desejo, não tanto de necessidade. Então, como controlar o desejo, né? Diante da comida? E essa discussão, né, que é específica da psicanálise para ajudar a pensar o campo, realmente quase não existe na literatura. Na verdade, eu não li nada. Então, ontem, até quando eu falei na minha mesa, uma colega de mesa que falou de outra coisa, falou que já está publicado, né? Porque eu nunca li isso sobre o diabetes. Eu falei, realmente, não tem. E aí que a gente pode pensar, porque aí o desejo faz o quê? Com que certos adolescentes fiquem desesperados para tomar Coca-Cola. Aí eles não conseguem tomar um copo de Coca-Cola e da Diet. Eles vão chegar, se estiver em casa, aqueles 2 litros da Coca... eu tenho relatos, né? Toma os 2 litros e depois... Aí o que você fez? Eu saí para andar de bicicleta. Porque normalmente... Como se fosse uma compensação. Isso, e realmente não resolve, né? Então veja, então a contribuição específica da psicanálise, além de criar um espaço dentro do hospital geral, né, porque é um ambulatório dentro de um hospital geral, né, não é um hospital para diabéticos, né, primeiro que é um mérito mesmo da política que existe dentro desse hospital estadual, de permitir que pesquisadores, né, pesquisem, ofertem serviços, e da médica-chefe, né, que é uma pessoa que prioriza, né, tudo que tem de melhor hoje internacionalmente no sentido de uma política de humanização do serviço, né? E aí que a psicanálise está tentando entrar... nessa humanização que entra essa questão da pessoa se reconhecer enquanto um sujeito Isso. E saber entender esses desejos e lidar com eles de uma forma melhor. Porque a psicanálise, ela não vai chegar e fazer como alguns trabalhos fazem, né, só psicoeducativos, não que não seja, digamos, acabe sendo terapêutico e psicoeducativo, mas ela não vai chegar como se fosse... por exemplo, um delegado de polícia, uma autoridade, né, assim, que coage. Tá vendo? Olha, né? Então sua glicemia está 600 e como você deixou acontecer isso? Porque isso não faz sentido, psicanaliticamente falando, né? Provavelmente a família já faça, Sim. Alguém já faz, o próprio sujeito já faz, então não é essa a questão. A questão, inclusive, é falar da angústia, da falta, da raiva que dá isso, porque deve dar muita raiva, né? Eu sempre converso com eles. Conviver com pessoas que podem tomar livremente um refrigerante, você não, por exemplo. Exato. Não, mas se fosse só isso, porque tem refrigerante diet, não é? O problema é assim, não pode comer pão de queijo. Imagina, tem os adolescentes que estão lá e tem alguns que começaram a ter diabetes com 3 anos de idade. Então você imagina uma pessoa desde 3 anos de idade que tem que ir a uma festa e não pode comer um brigadeiro.
né? Então, na verdade, esse trabalho não é um trabalho de punição, mas é um trabalho terapêutico, e é aí que a psicanálise entra, porque esse sujeito tem que se reconhecer como parte do seu processo de construção dessa doença. E eles também ficam muito fragilizados, porque existe muito uma despersonalização, né? Esses casos de diabetes tipo 1, né, uma das coisas que eu percebo, eles criam um rótulo, né? Então você é o diabético, entende? Então você é diabético desde os 2 anos. Bom, e o que mais que eu sou? Né? E eles têm sonhos. Então é um trabalho que vai além da doença que a pessoa tem. Eles têm anseios, então é uma tentativa de que eles comecem a perceber isso e consigam optar pela vida, né? Porque a gente também pode ter um diagnóstico, qualquer outra coisa ruim, né? Um câncer, alguma coisa, e a gente vai ter que optar pela vida. Quer dizer, optar por seguir uma prescrição médica, mas nas doenças crônicas, a prescrição médica precisa lidar com o sujeito, precisa lidar com o desejo e principalmente então como que esse desejo vai se articular com a nossa certa destrutividade que nós todos temos, que a psicanálise chama de pulsão de morte, ou seja, com uma certa tendência que a gente tem também às vezes a se largar, a falar, não aguento mais, então que eu morra mesmo, né? Porque acontece isso com o ser humano. Só que na área de saúde, realmente não tem espaço para isso, porque o profissional da medicina, ele está lá para curar e para fazer valer essa cura. Então ele não tem um espaço para fazer isso, assim, no sentido de, tá bom, eu sei que é uma droga, também acho que é uma droga, porque esse profissional pensa, se eu falar isso, como que eu vou servir de exemplo? Como é que eu vou ajudar ele realmente a seguir um tratamento? Então aí esse é um outro campo, né? Então a gente tem que trabalhar com esse campo mesmo dessa falta que eles vão ter mesmo, né? Em relação ao cumprimento do seu desejo. E com todos os movimentos que esses adolescentes, eu estou falando adolescente porque então nós estamos trabalhando com os adolescentes, e é pior para os adolescentes, o diabetes, né? Porque eles já estão há anos. E aí imagina na adolescência, né? Sexualidade, que envolve as escolhas de namoro, parceria, né? As festas, e eles têm hora para medir a insulina, eles têm a hora para tomar a injeção. E aí como é que eu faço isso, né? Como é que eu vou namorar e vou ter que falar, olha, então eu sou diabético. Aí vem o rótulo mais uma vez. Porque vai ter que falar, quer dizer, então tudo isso, então, na adolescência piora muito. Daí por isso nós começamos pelos adolescentes, que são aqueles então que, até pelo movimento de rebeldia típico da adolescência e daquela coisa, né? Quem sou eu na adolescência, o que eu quero ser, eles têm que se assumir, porque não vai ser mais daqui a pouco a mãe, o pai, que vai ter que levá-los ao ambulatório, ou uma avó, um avô, né? Sim, o cuidador. Eles vão ter que ter uma autonomia. Então eles primeiro precisam se pensar como pessoas, se pensar como sujeito. Mas estou contando isso, parece uma coisa linda e maravilhosa, né? Mas não é tão lindo e maravilhoso, não. Mas já é uma boa iniciativa nesse sentido de garantir essa humanização. E eu gostaria de parabenizar por esse trabalho e que sirva de iniciativa para que outros trabalhos também levem em consideração esses aspectos tão importantes na hora de lidar com crianças, com adolescentes, principalmente vítimas, né, podemos dizer, de doenças crônicas. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.